Há dores que não gritam, mas corroem em silêncio. A comparação constante é uma delas. Ela entra de forma sutil, às vezes disfarçada de inspiração, mas aos poucos começa a minar a autoestima e roubar a energia criativa. É como viver sempre olhando para o lado, medindo passos com réguas que nunca foram suas. E nessa busca, o valor próprio vai se perdendo. Napoleon Hill falava sobre o poder da autossugestão. Aquilo que você repete em sua mente cedo ou tarde molda seus resultados. Quando a repetição é de pensamentos de inferioridade, não sou bom o bastante, eles já chegaram lá e eu não, a mente aceita isso como verdade. E a vida, como reflexo, começa a responder a essa programação. Bruce Lipton, ao falar da biologia da crença, mostra que o corpo também reage. Cada comparação, cada ideia de insuficiência ativa padrões de estresse e autossabotagem. O cérebro interpreta como ameaça, como se a sobrevivência dependesse de provar constantemente o próprio valor. E nesse estado, não há expansão, apenas desgaste. Muitos acreditam que comparar-se traz motivação, que olhar para os outros e medir-se por eles gera força para avançar. Mas, na verdade, esse hábito aprisiona. Ele cria ciclos de escassez, porque não importa o quanto se alcance, sempre haverá alguém para ser tomado como parâmetro. É uma corrida sem linha de chegada. A metáfora é clara. Imagine uma flor tentando crescer, olhando apenas para o jardim vizinho. Ela esquece que sua raiz tem outro tempo, outra terra, outra estação. Enquanto se esforça para imitar, deixa de perceber que já carrega dentro de si a promessa do próprio florescer. Assim, é a vida quando se vive em comparação. Perde-se o ritmo natural da própria expansão. A comparação é quase sempre um reflexo de algo mais profundo. A falta de autovalorização. Quando alguém não reconhece o próprio brilho, busca incessantemente nos olhos dos outros a validação que não encontra em si mesmo. O problema é que esse valor externo nunca é estável. Hoje vem em forma de elogios, amanhã se perde em críticas. É como viver em uma casa construída sobre areia. Cada maré altera os alicerces. O cérebro humano associa a validação externa à sobrevivência emocional. Desde cedo aprendemos que agradar traz aprovação, e aprovação traz segurança. Esse padrão fica registrado e na vida adulta se manifesta em forma de comparação constante. O outro se torna espelho e juiz ao mesmo tempo. Mas nesse processo, a própria essência vai sendo esquecida. Há inúmeras histórias de pessoas que desistiram de projetos porque olharam demais para os lados. Viram concorrentes avançando mais rápido e concluíram que não valia a pena continuar. O que não perceberam é que cada caminhada tem seu ritmo e que o tempo de florescer não é universal. Assim, o brilho interno foi apagado não pela falta de capacidade, mas pela sombra da comparação. Romper esse ciclo começa com um movimento simples, porém poderoso. Reconhecer qualidades únicas que não dependem de números, status ou reconhecimento social. Cada ser humano carrega dons invisíveis, expressões singulares que jamais poderão ser comparadas em régua alheia. Quando esses dons são lembrados, a necessidade de buscar fora vai diminuindo e o valor começa a ser sentido no lugar onde sempre esteve, dentro. O verdadeiro crescimento nasce no instante em que a régua externa deixa de ditar o compasso da vida, porque quando a medida vem de dentro, a comparação perde força e a existência volta a se expandir no ritmo natural da própria alma. As redes sociais criaram um palco permanente de comparação. Cada curtida, cada aprovação, cada comentário positivo libera dopamina, a substância do prazer rápido no cérebro. O problema é que esse prazer não fortalece, ele vicia. E quanto mais nos acostumamos a medir nosso valor por essas pequenas recompensas externas, mais distantes ficamos da clareza de propósito. A neurociência mostra que a dopamina funciona como um ciclo de dependência. O cérebro se acostuma à gratificação imediata e passa a buscá-la em excesso. Assim, cada ausência de retorno
Uma foto sem curtidas, uma ideia sem elogios, uma ação sem reconhecimento se transforma em frustração desproporcional. A autoestima fica refém de estímulos passageiros, como se a identidade dependesse de um aplauso constante. Esse vício invisível corrói lentamente. O que poderia ser ferramenta de conexão se torna medida de comparação incessante. Em vez de fortalecer, enfraquece. Em vez de inspirar, aprisiona. É como beber água salgada. Quanto mais consome, mais sede sente. O alívio é rápido, mas o vazio retorna ainda maior. Quando a dopamina das redes sociais comanda o valor próprio, as decisões deixam de ser autênticas. Elas passam a ser moldadas para agradar, para exibir, para conquistar olhares, mas nenhuma vida floresce quando vivida apenas como espetáculo. A verdadeira expansão só acontece quando a medida vem de dentro, não de um número que pisca na tela. Reconhecer esse mecanismo é o primeiro passo para libertar a mente do ciclo da dependência. Porque no silêncio, quando o olhar se volta para dentro, a autoestima começa a se reconstruir, não mais a partir da dopamina imediata, mas da presença contínua de quem sabe o próprio valor sem precisar provar. Comparar-se é, muitas vezes, uma forma disfarçada de fugir do agora. Quando a mente se fixa no que os outros já alcançaram ou deixaram de alcançar, perde-se o contato com a própria experiência. Surge ansiedade em relação ao futuro e desprezo pelo presente. É como se a vida só tivesse valor quando medida em termos de avanço em relação aos demais, e não em termos de presença plena. Essa fuga tem um preço alto. A energia que poderia estar disponível para criar, agir e transformar no hoje se dispersa em pensamentos de falta e inadequação. O corpo sente esse peso, inquietação, aceleração do coração, falta de foco. A comparação retira o chão do agora e projeta constantemente para um amanhã que nunca chega. Greg Braden lembra que a coerência entre coração e mente só existe quando há presença total. O coração não habita o futuro nem o passado, ele vibra no instante presente. Quando se volta para o agora, é possível acessar clareza, intuição e equilíbrio. Mas enquanto a comparação domina, a coerência se rompe e a mente vive em desalinhamento com o corpo. A metáfora é simples: tentar dirigir olhando apenas para o retrovisor. Quem faz isso, inevitavelmente perde o controle da estrada atual. Assim também acontece com quem mede sua vida pelos outros. O presente deixa de ser visto e o caminho se torna inseguro. O primeiro passo é reconectar-se com o corpo, sentir a respiração, observar as próprias sensações antes de qualquer decisão. Esse retorno ao agora devolve clareza e dissolve a ilusão de que a vida dos outros precisa ser o parâmetro da sua. No instante em que você se ancora no presente, descobre que não há fuga necessária, porque tudo o que precisa para florescer já está aqui. Autoconfiança não nasce quando você prova algo para os outros. Ela floresce quando você decide, dia após dia, acreditar em si mesmo. Bruce Lipton mostra, em seus estudos sobre a biologia da crença, que até nossas células respondem às percepções que escolhemos alimentar. Quando cultivamos crenças positivas e coerentes, o corpo inteiro se reorganiza em harmonia com essa nova vibração. A comparação, por outro lado, é um veneno sutil. Ela mantém a mente em constante estado de insuficiência, como se sempre faltasse algo para merecer florescer. Mas quando a comparação se dissolve, surge espaço para que a confiança cresça em silêncio. É nesse espaço interno que você passa a reconhecer seu valor, não pelo que aparenta aos olhos externos, mas pelo alinhamento entre quem você é e as escolhas que faz. A confiança verdadeira não depende de competição. Ela se fortalece na repetição coerente de decisões alinhadas. Cada escolha autêntica, cada passo dado sem se medir pelo ritmo dos outros, é uma raiz que se aprofunda. Com o tempo, essas raízes sustentam um florescer natural, leve e constante. Não há esforço de provar, há apenas a serenidade de ser. A metáfora é clara. A árvore não compete com o pássaro. Ambos florescem em seus próprios ciclos
em tempos distintos, expressando beleza de formas diferentes. A árvore cresce para o alto, o pássaro se move pelo céu, e nenhum diminui o valor do outro. Assim também acontece com você. Sua vida não precisa competir para ter valor. Ela floresce no tempo certo, da forma certa, quando enraizada em autoconfiança. E quando esse florescer acontece, a comparação perde sentido, porque já não há necessidade de olhar para os lados. O olhar se volta para dentro e é desse lugar que nasce a confiança que sustenta não apenas escolhas, mas a vida inteira. A vida ganha uma nova dimensão quando você percebe que não precisa mais medir o seu caminho pela régua de ninguém. Napoleon Hill dizia que a mente disciplinada é capaz de criar riqueza interior e exterior, mas apenas quando foca em si mesma. A disciplina não é sobre competir, mas sobre direcionar a energia para aquilo que realmente importa, a expansão do seu próprio ser. Neville Goddard complementa ao afirmar que assumir internamente já ser suficiente é a maior força criadora. Não é o olhar do outro que valida quem você é, mas a consciência silenciosa de que já carrega dentro de si tudo o que precisa para florescer. Quando essa assunção acontece, o universo responde, porque a realidade externa nada mais é do que reflexo da crença interna. A síntese é clara: substituir comparações externas por imagens internas, coerentes de alto valor. Criar dentro da mente e do coração uma visão de quem você é, sem precisar de espelhos alheios. Esse é o campo vibracional que sustenta uma vida mais leve, mais livre e mais verdadeira. Sua vida floresce no instante em que você para de medir raízes invisíveis com a régua alheia, porque cada ser humano tem um tempo único, um ciclo diferente, uma estação própria. Quando você honra isso, a ansiedade diminui e a confiança cresce. A metáfora final nos lembra disso. O sol nunca disputa com a lua. Ambos brilham porque compreendem o próprio tempo de existir. Assim também é você. Sua luz não precisa ser medida pela intensidade de outra. Ela floresce quando você aceita ser quem é, no ritmo que a vida já preparou para você.